Então, vamos lá. Temos aí a segunda lista de exercícios. Questão da CESP. Os assuntos abordados aqui nessa lista, ó, esses 3 assuntos aqui, ó. Contas, plano de contas e escrituração. Então, isso aqui, tópicos do programa. Aí temos aí a primeira questão, foi do concurso da Polícia Federal de 2018, cargo agente. Nas demonstrações contábeis de determinada empresa, foram selecionadas as contas a seguir, reunidas em 4 grupos de seus respectivos saldos. Aí, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Tem várias contas aí. Nem vamos ler, vamos direto para a pergunta. Aí o rol das contas está incompleto, visto que o total dos saldos das contas do grupo 1, 2 e 2 supera o montante do grupo 3. Bom, para isso a gente vai ter que somar o total. Mas, de cara, já podemos ver o seguinte. Se vocês observarem aqui, ó, contas do grupo 1. Que contas são? Ó, caixa, créditos contra clientes, estoques para revenda, veículos. Bom, são contas do ativo. As contas do grupo 1 são contas do ativo. Do grupo 2, duplicatas descontadas, fornecedores, salários e encargos a pagar, são obrigações, contas do passivo. Passivo exigível, as obrigações. Do grupo 3, capital social e reservas, são contas do patrimônio líquido. E do grupo 4, depreciação é despesa, vendas líquidas é receita e salários e encargos, despesa. São contas de resultado. São contas de resultado. Então, vamos recordar um pouco onde essas contas ficam, em quais demonstrações elas ficam. Então, vamos recordar, nós temos aqui o balanço. Balanço patrimonial, que divide de ativo e passivo. No ativo, nós temos os bens e direitos. No passivo, temos as obrigações e o patrimônio líquido. E as contas de resultado, receita, despesas e custos, elas não vão no balanço. Receita, despesa e custos são contas de resultado. Essas contas só servem para apurar o lucro. As que vão no balanço são as contas do ativo, as contas do passivo e o patrimônio líquido. Então, na questão aí, as contas do grupo 1 são contas do ativo, como pudemos ver. As contas do grupo 2 são contas do passivo, passivo exigível, as obrigações. E as contas do grupo 4, grupo 3, que ele cita, são contas do patrimônio líquido. Agora, o que a questão diz? Que o rol das contas está incompleto, visto que o total dos saldos das contas dos grupos 1 e 2 supera o montante do grupo 3. Primeiro, da forma com que está escrito aqui, ó, nem haveria necessidade de fazer cálculo. Primeiro, por quê?
Porque para você saber se o rol de contas está incompleto, uma maneira seria fazer o balancete de verificação. Separar saldos devedores de credores. Saldos devedores de credores. Então, quando a gente separa as contas no balancete de verificação, a gente separa as contas de saldos devedores e credores. As contas de saldo devedores são as contas do ativo, custo e despesa. E as contas de saldo credor são do passivo, PL e receitas. Então, veja que interessante, ó. O grupo 4 tem receita e despesa. A questão nem mencionou o grupo 4, para você saber se está faltando conta. Aí você tem que se perguntar. É uma questão mal elaborada. Por quê? Olha, o rol das contas está incompleto. Quando ele fala rol das contas, nós temos aqui 4 grupos. Então, você supõe que ele esteja falando de todas as contas, todas. E se está se referindo a todas essas contas, primeiro, ele não levou em conta o grupo 4. Simplesmente ele desprezou o grupo 4. Então, se ele não está mencionando o grupo 4, ele não está querendo que você faça esse tipo de verificação. Para ver se está batendo aqui, ó, total devedor, total credor, para supor que não está faltando conta. Se bater, a chance de estar faltando conta é pequena. Né? Então, tá aqui, ó, uma maneira de verificar é ver se está batendo esses dois. Só que ele não levou em conta as contas do grupo 4. Grupo 4 aqui, ó, custo, despesa e receita. Essas 3 são do grupo 4. Ele não mencionou. Então, você pode imaginar que ele está se referindo ao balanço. Porque aqui, ó, são contas do balanço. Ativo, passivo e PL. No entanto, para você conferir, para ver se o balanço está fechado, daí supostamente não está faltando conta, você usa a equação patrimonial. E a equação patrimonial é o ativo igual passivo mais PL. Então, uma maneira de você verificar se está faltando conta é fazendo o balancete. Aqui você leva em conta todas as contas, inclusive as de resultado aqui, ó. Custo, despesa e receita. Então, esses 3 aqui são do grupo 4. A questão nem mencionou o grupo 4. Então, ele não está comparando isso aqui. Ele não está pedindo para comparar aqui para ver se está batendo devedor e credor. Porque ele não mencionou as contas do grupo 4. Então, você supõe que está se referindo ao balanço. Mesmo se referindo ao balanço, porque no balanço, que vão as contas do grupo 1, 2, 3, a conferência para ver se está faltando conta é assim, ó. Ativo e passivo, para ver se está batendo. Então, o grupo 1, que é o ativo, tem que ser igual ao grupo 2 mais o grupo 3. Essa seria a forma de conferir. Mas pela pergunta, não é isso que está dizendo. Ó. Pela afirmação da questão, está falando lá. Está incompleto visto que o total dos saldos das contas do grupo 1 e 2 supera o grupo 3. Veja que ele está comparando 1 e 2 com o 3. E não é assim que se compara. É como se ele estivesse somando esses dois para ver se está dando igual a esse. Ativo com passivo para ver se dá o PL. Não é. Aqui, ó, nessa equação, se você isolar o PL, vai ficar ativo menos passivo. Dá o PL. Passa o passivo para o lado esquerdo. Ó. Então, você pode usar assim ou assim essa equação. Comparar assim, para ver se está completo. Isso tem que bater. Ó. Esse lado total tem que dar igual a esse. Ativo tem que ser igual ao passivo mais PL. Ou ativo menos passivo igual ao PL. Ó. É a mesma equação. Mas é ativo menos passivo. Pelo que ele está dizendo aí, ele não está subtraindo os dois. Ele está somando os dois. Então já está furado.
De qualquer maneira, olha, o que ele está dizendo é total dos dois grupos, 1 e 2, que são esses dois, supera esse. Está comparando esses dois com aquele. Primeiro que não é assim que se faz a comparação. Então, só pelo fato dele ter dito isso, já está errado a questão. Já está errado. A não ser que o examinador não soube fazer a pergunta, né? Porque tem disso. Às vezes, quem elaborou a questão, quem elaborou essa pergunta aí, ó, não sabe nem o que está falando. Então, o candidato fica muito na dúvida nesse tipo de questão, porque você não sabe o que o cara quer. De qualquer maneira, do jeito que está escrito aqui, ó, você não compara o grupo 1 e 2 com o 3. Você compara o 1 com o 2 e o 3. O total dos grupos 2 e 3 tem que dar igual ao total do grupo 1. Então, já estaria errado. Só pela pergunta, não precisava nem fazer conta. Só que, provavelmente, muitos candidatos nem iam conseguir interpretar corretamente essa pergunta aí, para descobrir que está furada a pergunta. Não é assim que se faz a comparação. E muitos, provavelmente, iam somar o total para ver se está batendo. Então, só por curiosidade, a gente vai somar o total. Mas não precisava fazer isso na questão. Tá? Já está respondido aí, porque a pergunta está com... Ele está comparando isso aqui. Não é assim que se compara. Esse mais esse igual aquele. Não é assim. Tá? Na pergunta, ele está dizendo A mais P igual a PL. Grupo 1 mais grupo 2 igual ao grupo 3. Está furado. Esse aqui é o grupo 1, grupo 2. E aqui é o grupo 3. Está comparando esses dois com aquele. Só que ele está somando aqui, não subtraindo. O certo é subtrair. Então já está furado. Agora, vamos somar só por curiosidade. Quanto dá o total do ativo? Eu já fiz essa soma aqui para não perder muito tempo. Então, aqui, ó. Grupo 1 são as contas do ativo. Somando as contas do ativo aqui, ó, deu 730, ó. 10 mais 350, mais 250, mais 120. Está dando 730. E as do passivo, aí, somando as três contas do passivo, do grupo 2, 230. E as do PL, 500. Então, vejamos aqui, ó. Grupo 1, que é o ativo, as contas são 10.000, 350 e 250. 10, 350, 250 e 120. 120. Que está dando 13, 4 mais 3, 7. 730, grupo 1. O grupo 2, que é o passivo, 100 mais 80 mais 50. 100 mais 80 mais 50. Dá 230. E o grupo 3, que é o patrimônio líquido, somando, 400 mais 100. Então, provavelmente, muita gente fez isso na prova. Provavelmente não deve ter prestado atenção que a pergunta está... já está furada a pergunta, mas muita gente não deve ter percebido isso. Aí você olha esses valores, ó. Se você aplicasse corretamente a equação, seria esse menos esse igual aquele, ó. 730 menos 230 dá 500. Está batendo, ó. Essa equação está sendo satisfeita. Por quê? Ó, esse está dando igual a esse mais esse, ó. Você compara o grupo 1 com esses dois, é assim que se faz. Então, grupo 1 está dando 730, que é o ativo, está dando igual ao grupo 2 mais o grupo 3, que seria 230 mais 500, ó. Total dos dois lados está dando igual. É assim que se confere, mas não é isso que está falando. Ele está pedindo para somar esses dois para ver se bate com aquilo. Aqui está batendo, primeiro, o que mostraria que o balanço está fechado.
Então, supostamente, não está faltando conta. Tá? Então, já está errado de qualquer maneira. Mesmo que a questão tivesse sido feita, a pergunta tivesse sido feita corretamente, essa equação mostra que, teoricamente, não está faltando conta. Certo? De qualquer maneira, ele está falando para somar esses dois para comparar com aquele número. Nada a ver. Não, primeiro que não bate. Tá? E nem tem que bater. E não é por esse motivo que está faltando conta. Então, é uma questão muito esquisita isso aqui para mim. É muito mal elaborado. Não sei se foi intencional o examinador ter escrito desse jeito, para que o candidato percebesse que já está furado aqui, ó. Não é assim que se compara no balanço. Não é o grupo 1 e 2 comparar com o grupo 3, e sim comparar o grupo 1 com 2 e 3. A equação patronal. Então, está furado de tudo quanto é jeito. Muito esquisita essa pergunta. Questão 2. Fato modificativo. Exige registro contábil em conta do grupo 4. Fato modificativo. Vamos recordar? O que era fato modificativo? Então, vamos recordar classificação de fatos contábeis. Então, para resolver a questão 2, vamos recordar a classificação de fatos contábeis. Deixa eu já fazer uma revisão da matéria toda. Vamos falar sobre atos administrativos e fatos administrativos. Isso aqui cai muito na prova. Diferença entre atos e fatos. Os atos não afetam o patrimônio. E os fatos afetam o patrimônio. Então, essa é a grande diferença entre atos, de forma resumida, né? A grande diferença entre atos e fatos administrativos. Então, a diferença é, os atos administrativos não afetam o patrimônio. Isso aqui é o patrimônio, ó. Não afeta. Quer ver um exemplo? Ó? Uma contratação de um funcionário. Contratação de um funcionário. A empresa contrata um funcionário. O contrato em si, o ato de contratar, não afeta o patrimônio da empresa. Na contratação, o que é feito? Solicitada a documentação da pessoa que está sendo contratada, etc. Certo? Então, isso aí é tudo ato administrativo. Isso aí não afeta o patrimônio. Então, contabilidade não registra esses atos. Não registra no livro diário, não registra no livro razão, não faz lançamento nem nada. Já os fatos afetam o patrimônio, afetam isso aqui. Provoca alteração aqui dentro. Então, esses interessam para a contabilidade. Os fatos administrativos também são chamados contábeis. Então, os fatos administrativos também são chamados contábeis. Fatos contábeis ou fatos administrativos. Alguns autores chamam os atos administrativos de atos contábeis também, tá? Mas isso aí não é unânime, tá? Mas os fatos administrativos a gente chama de fatos contábeis. E existe uma classificação desses fatos. Esses interessam para a contabilidade, são os que afetam o patrimônio. Então, se ele afeta o patrimônio, ele pode afetar de duas formas, pessoal. De duas não, de três maneiras. Ele pode afetar apenas qualitativamente, apenas quantitativamente, ou as duas coisas. Então, ele pode afetar qualitativamente, quantitativamente. O que significa isso? Qualitativa, ele não altera o total. Esse total que a gente viu aqui, ó, nem se altera. Aqui, ó, isso aqui não muda, isso aqui não muda, isso aqui não muda. Como assim, alguém pergunta? É como se você pegasse, por exemplo, ó,
transferisse o saldo de uma dessas contas para uma dessas aqui, ó. Por exemplo, passa aqui, ó. Esse 10 se transfere para essa conta. Se você fizer essa transferência desse valor para essa aqui, ó, essa conta para essa, esse total não muda, o ativo não muda. Você está mudando o valor de uma conta para outra aqui dentro. Certo? Então, existem fatos que fazem isso. Altera o patrimônio, mas nem chega a alterar esse total, nem esse, nem esse. Ó. Então, são chamados qualitativos. Só muda o nome das contas. Já o quantitativo, quando muda o valor. Então, aí você envolve, por exemplo, um registro de fato que envolve uma conta daqui e uma daqui. Ó. Aí pode alterar valor aqui embaixo. Esse aqui e esse, por exemplo. Então, seria quantitativo. Qualitativo, certo? Não altera o valor. Quantitativo altera o total aqui. Certo? Então, ele pode fazer alteração tanto qualitativa quanto quantitativa ou as duas coisas. Na verdade, quando faz a quantitativa, acaba afetando as duas coisas. E aí existe uma classificação desses fatos. Classificação dos fatos. Os fatos administrativos ou contábeis. Então, são de 3 tipos. Tem os permutativos. Permutativos, também chamados de qualitativos, ou também chamado de compensativos. Eu só vi uma vez em prova esse nome, qualitativos, mas às vezes eles colam. Então, permutativo também é chamado de qualitativo, se cair na prova, ou compensativos. Esses, qual é a característica? Não alteram o patrimônio líquido. O PL. Então, ó, não altera isso aqui, ó. O patrimônio líquido. Então, vai ter trocas apenas entre valores de contas daqui ou daqui, ó, do grupo 1 e do grupo 2, por exemplo. Então, geralmente envolve apenas contas do ativo ou do passivo. Ativo ou passivo. O que significa isso? Pode envolver somente contas do ativo, troca em contas do ativo, como eu já disse, ó, transferir o valor de uma conta daqui para outra, daqui mesmo, ou trocas do passivo, passar o valor de uma conta do passivo para outra do passivo mesmo, não alterando aqui embaixo, ou troca entre esses dois aqui, ó. Então, envolver uma conta do ativo e uma do passivo. Nesse caso, iria alterar os dois aqui embaixo, ó. Por exemplo, pode diminuir aqui e diminuir aqui, o mesmo valor, mas não afeta o PL. Então, existem fatos permutativos que mexem aqui embaixo e tem outros que não mexem. De qualquer maneira, nenhum deles afeta o PL. São chamados permutativos. Normalmente, a dica é essa. Normalmente só envolve contas do ativo e do passivo. Existem exceções, viu, gente? Existem casos em que tem fatos que envolvem contas, inclusive do PL aqui, ó, e são permutativos. Não muda o total, que seria uma troca de uma conta da dentro aqui para outra. Mas, particularmente, a Sebrasp, essa banca, não tem cobrado em prova, tá? Ele dá a impressão que ele nem leva em conta essa hipótese. Então, todas as questões que eu vi até agora, até hoje, das provas da Sebrasp, ele só considera isso aqui, ó, que só envolve contas do ativo e do passivo. Eles nem mencionam o patrimônio. Existem casos de fatos permutativos que envolvem conta do PL e são permutativos. Só que eu já falei, essa banca parece que não leva em consideração essa hipótese. É o que deixa claro nas questões de prova. Então, uma dica aí para vocês, ó. Quando que é permutativo? Geralmente só envolve conta do ativo e do passivo. Ó. Ou do ativo ou do passivo, ou dos dois. Pode só do ativo, só do passivo, ou dos dois. Tá aí a dica. Já, se o permutativo não altera o PL, o outro, chamado modificativo, altera o PL. O PL.
Essa é a grande diferença. Permutativo altera o PL, permutativo não altera o PL, e modificativo altera. Ele altera esse valor aqui, ó, esse 500 aqui, ele muda esse valor. Normalmente, esse tipo de registro, ele envolve contas de resultado. Isso aqui, ó, esse vermelho aqui, ó. Essas contas aqui embaixo. Por quê? Essas contas aqui, gente, elas são contas de resultado. Elas vão por lucro ou prejuízo. Então, a partir deles, você apura o lucro ou prejuízo. E esse lucro ou prejuízo, você joga no PL. Então, para poder fechar o balanço. Então, essas contas, indiretamente, ou eles vão provocar aumento ou redução no PL. Então, o lucro vai para o PL. Quer dizer que receita aumenta o PL, despesa diminui o PL. Custo também. Custo e despesa têm o mesmo comportamento, eles reduzem o lucro. Esses dois diminuem o PL e receita aumenta o PL. Então, os fatos modificativos normalmente envolvem contas de resultado, ó, contas do grupo 4, custo, despesa e receita, porque elas que vão afetar o PL. Então, numa prova da Sebrasp, principalmente, para a banca, ele considera isso aqui, ó, pelas provas, pelas questões que já caíram, eles consideram uma conta do ativo mais uma conta de resultado ou uma conta do passivo mais uma conta de resultado. É assim que a banca considera. Se o fato envolve uma conta do ativo e uma de resultado, ou uma conta do passivo e uma conta de resultado. Agora, se ele envolve conta de resultado, ele vai afetar o PL. Altera o PL. Receita aumenta o PL, despesa e custo diminui. Então, esse fato aqui vai provocar alteração no PL. E se provoca alteração no PL, só pode ser para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Se for para mais, a gente chama de modificativo aumentativo, quando aumenta o PL, obviamente. Ou modificativo diminutivo, quando diminui o PL. Então, normalmente, receita provoca aumento no lucro, consequentemente, aumenta o PL. Então, chama modificativo aumentativo, quando essa conta de resultado aqui é uma receita. Isso aqui chama resultado, isso aqui, ó. Resultado pode ser receita ou despesa. Então, se é conta de receita, normalmente aumenta o PL. Se é conta de despesa ou custo, diminui o PL. Então, o fato modificativo é aquele que altera o PL. Cuidado para não confundir isto com isto, gente, ó. Diferença entre ato e fato modificativo é se altera ou não o patrimônio. Patrimônio é tudo isso aqui. Já essa classificação, o que é permutativo e o que é modificativo, é em função de afetar ou não o patrimônio líquido. Só isso aqui, ó. Cuidado para não confundir as duas coisas. E tem um terceiro tipo de fato, que seria o chamado misto. Misto ou composto também. O nome já diz, misto é uma mistura dos dois primeiros. Então, esse tipo de fato, ele envolve tanto permutativo quanto modificativo. Ele é simultaneamente permutativo e modificativo. Permutativo e modificativo. Então, se você identifica dentro do fato um fato permutativo e um fato modificativo, então você tem um misto. Aí você pode se perguntar, mas como que pode ser permutativo e modificativo ao mesmo tempo? Se permutativo não altera o PL e modificativo altera o PL. Na verdade, o nome chama misto, que supostamente é uma mistura dos dois é o seguinte, é porque você tem que conseguir identificar no fato tanto o fato permutativo quanto o modificativo. E se dentro você tem um fato modificativo, obviamente que ele vai alterar o PL também, ó. E se ele altera o PL, só pode ser para mais ou para menos. Aumentativo ou diminutivo. Então, ele vai alterar o PL. Aí você fala, pô, se altera o PL, não seria permutativo. Infelizmente é assim. Eu vou dar um exemplo que fica bem mais fácil de entender. Veja esse exemplo.
misto, que é muito, o pessoal tem mais como dificuldade de entender. Pagamento de duplicata, você vai pagar uma duplicata com encargos financeiros, ou juros, que seja. Você pagou atrasado, vai pagar com juros. Então, você vai pagar uma duplicata com encargos financeiros. Isso aqui, esse encargo é uma despesa que você está pagando atrasado. Então, como seria o registro desse fato? Vamos pensar. Você separa esse fato em duas partes. Como assim? Por exemplo, pagamento de uma duplicata. Se o fato fosse só isso, ó, sem juros, se você pagasse somente a duplicata sem juros, ó, saía dinheiro do caixa, que está aqui, no ativo, e dava baixa na duplicata, que está aqui. Ó. Então, envolve uma conta do ativo e uma do passivo. Isso aqui, pagamento, sai dinheiro do caixa. É conta do ativo. E isso aqui está no passivo. Duplicados a pagar. Olha, envolve uma conta do ativo e uma passivo. Por exemplo, você tem uma duplicata de R$400 para pagar aqui. Ó. Duplicados a pagar é R$400. Aí chega no vencimento, você paga. Sai dinheiro do caixa, 400. Diminui o caixa, ó, diminui o caixa. E dá baixa nessa duplicata de 400. Os dois são de 400, ó, valor. Duplicado de 400, se dá baixa, diminui esse lado em 400. E sai dinheiro do caixa 400, diminui esse lado em 400. Ó, diminui ativo e passivo. Então, envolve só a conta do ativo e do passivo. Ó. Esse fato seria permutativo. Ó. Só isso, se não tivesse os encargos. Agora, se você fosse pagar só os encargos financeiros, só pagar os juros. Então, pagamento de encargo financeiro, só os juros. Isso aqui é despesa. Despesa é conta de resultado. Ele diminui o PL. Então, isso aqui vai provocar um aumento das despesas da empresa, vai ter juros. Isso aqui afeta o PL. Isso aqui é PL. Então, isso aqui é modificativo diminutivo, porque diminui o PL. Então, de novo, se pagasse só os juros, seria modificativo diminutivo. Aparece despesa, reduz o caixa. Sai dinheiro do caixa, aumenta a despesa. Essa despesa reduz o lucro, indiretamente está reduzindo o PL. Então, é modificativo diminutivo. Então, só pagamento duplicado seria permutativo. Só pagamento de juros seria modificativo diminutivo. Como está acontecendo as duas coisas simultaneamente, é por isso que ele é chamado de misto diminutivo. Então, é isso que quer dizer. Misto é quando você identifica tanto o fato permutativo quanto o fato modificativo. Para a Sebrasp, como que eles consideram, gente, o fato misto? Eles consideram o seguinte, para ser misto, tem que envolver duas ou mais contas do ativo ou do passivo. E tem que ter uma ou mais conta de resultado. É assim que essa banca considera. Já falei que existem exceções que não se encaixam nessa situação, mas a banca não leva em conta. Tá? Não leva. Exceções. Eles entendem dessa forma. Nas provas você tem que resolver desse jeito. Se envolve, tem que ter pelo menos duas contas. Pode ser duas do ativo, ou duas do passivo, ou uma do ativo e uma do passivo. Tem que ter duas. Por quê? Se só tiver uma, você cai nessa situação. Ó. Uma do ativo é resultado, ou uma do passivo é resultado. Aí você cai no modificativo. Então tem que ter duas ou mais contas do ativo. Duas do ativo, duas do passivo, ou uma do ativo e uma do passivo. Pelo menos, pode ter mais. E tem que ter pelo menos uma conta de resultado. Aqui é resultado, não é receita. Resultado. Uma receita ou uma despesa. Pelo menos. Pode ter mais. Então, você pode ter 3 contas do ativo e 2 de resultado. Não importa. Mas tem que ter, no mínimo, 2 do ativo, o passivo e uma de resultado. É assim que eles entendem na prova. Então, dica. Além do conceito, quando que é permutativo? Quando não altera o PL. Quando que é modificativo? Quando altera o PL. E misto, altera o PL também. Então, como diferenciar esse desse? Aqui é uma e uma. Uma e uma. Aqui é 2 ou mais. Essa é a grande diferença. A grande diferença está aqui.
para o modificativo, que tem que ter duas. Então, com base nesse resumo aqui que eu fiz, qual é a resposta da questão? Fato modificativo exige registro contábil da conta em conta do grupo 4. Grupo 4 são as contas de resultado. Grupo 4 aí na questão são contas de resultado. E realmente, modificativo, para ser modificativo, tem que ter conta de resultado. Esse R aqui é resultado. Para não confundir com receita. Conta de resultado. Então, realmente, para ser modificativo, tem que ter conta de resultado. Lógico, misto também tem, mas modificativo tem que ter também. Então, tem que ter, tá certo. Modificativo tem que ter uma conta do ativo ou do passivo e tem que ter uma conta de resultado. Questão 3. Se a empresa realizar um crédito em conta do grupo 1, em contrapartida a um débito em contas do grupo 2 e 4, estará representando um fato misto. Bom, vamos recordar, o fato misto, eu já havia dito para vocês aqui, ó, tem que ter pelo menos duas contas, do ativo ou passivo, e uma de resultado, pelo menos. Então tem que ter. E aqui, ó, ele fala, crédito em conta do grupo 1. Grupo 1 é ativo. Contrapartida, débito em conta do grupo 2 e 4. Vai debitar. Creditar grupo 1. Grupo 1, que é ativo, acredita, e vai debitar grupo 2 e grupo 4. Ele falou que aqui ele teria um fato misto. Bom, em primeiro lugar, grupo 1 nós já vimos, é conta do ativo. Grupo 2 é conta do passivo. E grupo 4 é conta de resultado, receita ou despesa. Então, esse registro estaria envolvendo uma conta do ativo, uma do passivo e uma de resultado. Ó. Uma do ativo, uma do passivo e de resultado. Ó. Tem pelo menos duas contas, do ativo ou passivo. Então, ó, caiu nesse conceito aqui que eu falei. Ó. Tem duas contas do ativo ou passivo, do patrimônio, e uma de resultado. Realmente tem um fato misto. Mas, cuidado, o candidato teria que verificar isso aqui também. Ó. Então, só em função das contas envolvidas estaria correto. Você tem duas contas do ativo e passivo aqui, ó, uma de cada, tem duas pelo menos, e tem uma conta de resultado, estaria correto. Só que eles citaram esse débito e crédito. Agora, veja que interessante. Estaria certo em função disso. Só que se eles erraram aqui no débito e crédito, o item vai estar errado. Tipo assim, imagina se colocasse crédito, crédito, crédito. Não existe lançamento em que tudo é creditado. No meio das partidas dobradas, o total debitado tem que ser igual ao total creditado. Então, é impossível você ter um lançamento que só tenha crédito ou só tenha débito. Então, se aqui tivesse escrito tudo crédito ou tudo débito, já estaria errado, independentemente de se isso aqui foi satisfeito. Porque aí ele não está envolvendo só esse assunto. Falando débito e crédito, ele está se referindo a lançamento contábil. Então, ele está misturando dois assuntos. Fatos contábeis, que é classificação. Ele só depende disso aqui. E está falando também de lançamento contábil, que é débito e crédito. E aí tem que haver coerência. Se uma parte estiver errada, o item vai estar errado. E muitos candidatos não se atentaram a isso. Por sorte, gente, isso aqui não afetou a resposta. Então, isso aqui, ó, nesse caso, não afetou, porque deu certo, vai dar correto esse item. Se o candidato só olhasse isso, ia marcar certo, que é um fato misto, sem ter observado esse detalhe. Eu aposto que a maioria dos candidatos nem se atentaram a esse detalhe aqui, que podia estar furado aqui. Só que nesse caso não está.
Então, ele deu sorte. Ele marcou certo só olhando esse vermelho, só que tinha que ter olhado isso aqui também. Só que a banca, não sei para quem escreveu isso aqui, porque não fez diferença nenhuma na questão. Deixa eu explicar para vocês, gente. Se ele está acreditando no ativo, quando se acredita o ativo, pelo método de débito e crédito, quer dizer que está diminuindo alguma coisa no ativo. E se está debitando o passivo, está reduzindo a conta do passivo. E está debitando o resultado, isso significa ou despesa ou custo, resultado. Então, isso aqui, ele vai reduzir o PL. Despesa ou custo. Esse débito aqui representa ou despesa ou custo. E olha a coincidência, esse exemplo que eu costumo usar é um dos exemplos que eu normalmente utilizo para mostrar para os alunos a diferença entre o misto e o modificativo. Esse exemplo é bem ilustrativo para mostrar a diferença do misto e modificativo. Eu uso muito esse exemplo. E olha a coincidência, este lançamento poderia ser este aqui, ó. Por quê? Você está diminuindo o ativo, ó, pagando, duplicata, saindo dinheiro do caixa, está dando baixa na duplicata, diminuindo o passivo, olha, que nem aqui, ó. E tem uma conta de resultado envolvida, no caso é uma despesa. E se é despesa, ela é debitada. Então, se eu fosse fazer este lançamento aqui, ó, como o ativo eu estou diminuindo, eu credito esta conta. Esse aqui, como o passivo está diminuindo, eu debito essa conta. E esse aqui, como é despesa, debita também. Então, ó, eu iria acreditar conta do grupo 1, debitar a conta do grupo 2, debitar a conta do grupo 4. Ou seja, poderia ser aquele lançamento, este aqui, ó, este fato. Porque as contas envolvidas são dos mesmos grupos ali. Bateu ali. Aquele lançamento é exatamente aquilo. Esse aqui. Acredita uma conta do grupo 1, debita uma conta do grupo 2, debita uma conta do grupo 4. Então, quer um exemplo? Está aqui, ó, desse lançamento. Então, cuidado, gente. Aqui são duas coisas. O candidato teria que ter verificado as duas. Só que muitos nem olharam esse aqui, ó, só olharam para cá e acertaram. Deu sorte. Se aqui tivesse furado, a questão estaria furada mesmo isso estando certo. Tem que ter muito cuidado. Com perguntas, questões que tem 2, 3 assuntos envolvidos, hein? Tem que ter muito cuidado. Próximo. Em relação à escrituração, com relação à escrituração contábil nos livros da sociedade, julgue os itens subsequentes. 4. A aquisição à vista de um veículo pelo valor de 80 mil, ainda que esse valor resulte de um desconto negociado no momento da aquisição, no valor de 4 mil, representa-se por meio de um lançamento de primeira forma. Bom, vamos recordar, gente, lançamento contábil em primeiro lugar. Vamos recordar lançamentos contábeis, fórmulas de lançamento. São 4 tipos de fórmula, chamada primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. A questão está mencionando a primeira fórmula. Qual a diferença desses lançamentos? Esses lançamentos diferem em função do número de contas debitadas e creditadas. Ó. Eles se diferenciam em função, essa classificação é em função de número de contas debitadas e creditadas. Por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, você tem 2 contas debitadas e uma creditada, por exemplo. Uma creditada e 2 debitadas, ó, é um lançamento de segunda forma. A gente vai ver aqui, ó. O que é lançamento de primeira forma? Quando você só tem uma conta debitada e uma creditada, ó. Uma conta debitada e uma creditada. Segunda forma, quando você tem uma conta debitada e mais de uma creditada. Terceira, mais de uma creditada, pode ser 2 ou mais, e uma só creditada. Mais de uma debitada e uma creditada. E quarta forma, mais de uma debitada e mais de uma creditada. Aqui, ó. Aqui tem que ter no mínimo 4 contas. No mínimo 4 contas, ó. Tem que ter 2 ou mais aqui debitadas e 2 ou mais aqui creditadas. Então, aqui tem que ter no mínimo 4 contas. No mínimo. Mínimo 4 contas. Então, aqui, ó. Apenas uma debitada e uma creditada, lançamento de primeira forma. A questão está falando disso, ó. Muitos candidatos para decorar isso aqui, eles guardam desse jeito. Primeira forma, 11, segunda, 12, 21,
22. É um macetinho que o pessoal usa. 11, 12, 21, 22. O que significa esse 11, 12, 21, 22? Esse 2 aqui significa mais de 1. Aqui, ó. 1, 1. 1 mais de 1. Mais de 1, 1 mais de 1 mais de 1. 1, 11, 12. Esse aqui significa 2. 2 não é só duas, significa só duas contas, significa mais de 1. É um macetinho. Aqui, ó, você vê que só tem os algarismos 1 e 2 estão em ordem crescente. 11, 12, 21, 22. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quarto. E, última observação. A primeira forma também é chamada de lançamento simples. A segunda e a terceira também são chamadas de compostos. E a última é chamada de complexo. Nem todas as bancas utilizam essa terminologia. A maioria usa isso aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Mas, às vezes, aparece uma banca aí dizendo, primeiro, lançamento simples, composta e complexa. Tá aí. Agora, vamos ver nessa questão se realmente é uma forma de lançamento de primeira forma. Ele diz que é a aquisição de um veículo e o valor do veículo era 80 mil. Só que ele teve um desconto de 4 mil. Quer saber se isso é feito? O registro é feito com lançamento de primeira forma. Então, veja, o veículo custa 80 mil. Veículo, 80 mil. Só que você chorou lá pro cara e o cara te deu um desconto, esse desconto aí, de 4 mil. Desconto. Então, você vai pagar só 76. Aí. Você ganhou um desconto na compra. Ó. Chorou, faz por 8,76. Dá um descontinho. O cara te fez por 76. Você vai pagar isso. A pergunta é, como é feito o registro? Pois é, para responder essa pergunta, você teria que ler uma norma contábil, que eu coloquei aqui, ó, trouxe aqui para vocês essa norma, é a NBC, que trata do ativo imobilizado, a norma que fala sobre ativo imobilizado, como que é contabilizado um ativo imobilizado. Então, essa norma é a NBC, ó, TSP número 7, de 2017, que trata do ativo imobilizado. Esse veículo aí que você está comprando não deve ser mercadoria para vender, né? Deve ser para uso. Então, essa norma aqui, ó, ela disciplina como se faz a contabilização do ativo imobilizado. E aí, lá nessa norma tem um item tratando do custo. O que é considerado custo de um ativo imobilizado? Qual é o custo de um ativo imobilizado? No caso aí do problema, o veículo. O custo do imobilizado compreende o quê? Ó? Seu preço de compra, acrescido dos impostos de importação e de tributos não recuperáveis sobre a compra, após deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Então, esse desconto é chamado de desconto comercial, aquele desconto que você tem no ato da compra. Existe um outro desconto, que é o desconto chamado condicional, que é quando você vai pagar a duplicata antes do vencimento. Aí você ganha um desconto, porque está pagando antes do vencimento. Na verdade, esse desconto seria retirada dos juros. Esse aqui é diferente. Esse desconto obteve no ato da compra. Então, veja, de acordo com essa norma, NBC TSP 07 de 2017, o custo do imobilizado, quando você vai registrar ele no ativo, você deduz os descontos. Então, na verdade, você vai registrar esse ativo por esse 76 aqui, ó. Então, nessa norma aqui, lá no item que fala de custo de imobilizado, ó, você procura lá. Então, lá diz que na hora de registrar esse ativo, você deduz os descontos. Então, vai registrar pelo 76. Então, o seu lançamento vai ficar da seguinte forma, ó, da compra desse veículo. Você vai debitar veículos, o valor de 76. A norma diz, deduzido o desconto. Você tira o desconto fora, esse 4. E credita, foi à vista, caixa ou banco. Se pagou com cheque, dinheiro sai da conta banco. Caixa ou bancos, 76. É assim que é feito o lançamento. Debita veículos 76
e Credita Caixa ou bancos 76. Então, realmente é um lançamento de primeira forma. Debita 76 numa conta e acredita 76 na outra. Ele entra pelo valor sem o desconto, de acordo com essa norma. O lançamento seria assim. Aí, esse item está certo. Lançamento de primeira forma. Uma debitada e uma acreditada. Aqui, ó. Próxima. Questão 5. Em função da competência contábil, deve ser considerado despesa do exercício corrente o valor do aluguel de imóvel que tenha sido utilizado no exercício corrente e só será pago no exercício seguinte. Então, aluguel desse mês que será pago no mês seguinte. A questão está perguntando se isso é registrado, se isso é reconhecido como despesa desse exercício. Então, ó, vamos dar um exemplo. Ó. Aluguel de... Nós estamos no mês de abril. De abril será pago em maio, no mês seguinte. Então, aluguel de um mês vai ser pago no outro mês. Mês corrente, que ele fala, é esse mês aqui. Ó. Então, esse aqui, pela questão, é um mês corrente. Mês corrente aqui é abril. Então, aluguel de abril será pago em maio. Ele é reconhecido como despesa em qual mês? E, pelo regime de competência, gente, vamos recordar. Regimes de escrituração. A diferença entre regime de caixa e competência. O regime de caixa, o registro é só feito no pagamento ou recebimento. Esse é o macete. Só se faz o registro no momento do pagamento ou recebimento. E no de competência, o registro é feito no momento que ocorre o fato. Então, quando provoca alteração. Quando ocorre um fato que provoca alteração no patrimônio, deixa eu escrever aqui, alteração no patrimônio, toda vez que provocar alteração no patrimônio, você faz o registro. Então, o regime de competência, o registro é feito em qualquer momento que haja alteração do patrimônio. Já aqui não. No regime de caixa, só faz registro na hora que recebe ou paga. Por exemplo, esse aluguel, em abril, ele não vai ser pago. Ele só vai ser pago em maio. Como ele não é pago no exercício corrente, em abril não se faz registro nenhum. Então, de acordo com esse registro só será feito em maio. Por quê? Porque você só vai pagar em maio. Na hora que você pagar, é que se você registra o fato. Quer dizer que, para o regime de caixa, em abril é como se não tivesse acontecido nada, porque você não pagou nada. Então, se não pagou nada, não existiu nada. Você só vai registrar na hora que pagar. Já no regime de competência, qualquer hora que alterar o patrimônio, você tem que fazer registro. Então, o que acontece? No regime de competência, será feito 2 registros, ó, um em abril e outro em maio, no regime de competência. Por quê? Porque em abril, o que está ocorrendo?
apesar de você não estar pagando em abril, está ocorrendo a despesa. O aluguel é do mês de abril, então tem que reconhecer a despesa. Nesse caso, a despesa de aluguel, você tem que reconhecer ela em abril. Essa despesa afeta o patrimônio. Já paguei aqui, mas essa despesa vai reduzir o lucro e afeta o PL. Então, em abril está ocorrendo a despesa de aluguel. Você tem que reconhecer a despesa. Só que você não está pagando, então não vai sair dinheiro do caixa. A contrapartida dela será aluguel a pagar, que é conta do passivo. Então, é uma despesa e uma obrigação. Deixa eu escrever aqui, ó. Aluguel e aluguel a pagar. Você debita essa conta e credita essa, ó, despesa. Essa aqui é despesa. Isso é conta do passivo. Em abril que se faz isso. Então a questão está correta já, ó, porque a despesa é reconhecida realmente no mês corrente, ó, no mês de abril. A despesa é reconhecida nesse mês, olha aqui. Agora, em maio, vai haver outra alteração do patrimônio. Por quê? Porque vai sair dinheiro do caixa para você pagar. Só que você, em maio, você não vai pagar o aluguel, porque a despesa já foi registrada. Você vai pagar esta obrigação aqui de baixo. Então, você vai debitar essa conta, aluguel a pagar, e vai creditar caixa ou banco. Se pagar em cheque, vai sair dinheiro da conta banco. Então, no regime de competência, você faz 2 lançamentos, 2 registros. Em abril, você reconhece a despesa. Se chama apropriação da despesa. A apropriação. Você está reconhecendo a despesa no mês próprio. A apropriação. Está ocorrendo a apropriação da despesa. Aqui está ocorrendo o pagamento. Só que aqui não, você não está pagando uma despesa. Você está pagando a obrigação. Isso aqui é obrigação, passivo. Isso aqui é ativo. Então, a despesa, teoricamente, já foi paga nesse mês, ó, entre aspas. Como se tivesse sido pago, porque aqui você já lançou a despesa. Aqui você está pagando a obrigação. Então, esse item está certo. A despesa é reconhecida realmente no mês corrente, e não no mês que vai ser pago. Questão 6.